a gravação, e depois eu boto disponível o vídeo lá no Cigar. Tá? Para quem entrou um pouquinho agora, comecei apenas apresentando o que eu coloquei lá no Cigar. Essa semana a ideia é encerrar teoria das probabilidades e semana que vem a gente iniciar variáveis aleatórias. Então, a gente vai finalizar o capítulo 1 daquele livro lá online. O capítulo 2 fica para vocês estudarem como revisão, que é basicamente técnicas de contagem, regra do produto, permutação, arranjo, combinação. Mas caso tenham dúvidas, na próxima aula a gente pode também tirar dúvidas sem nenhum problema. A gente só não vai agora aqui apresentar esse conceito, porque eu acho que não é necessário. E tem a lista, façam a lista tenta abordar tudo que a gente viu na semana passada e que vai ver hoje, né? Tudo que vocês vão estudar. E, por mais básico que em algum momento possa parecer, todo o conteúdo ele é importante para a gente, tá? E aí, iniciando, então, Eu vou tirar aqui o vídeo, porque senão fica muito... Desde quando começa a travar a internet. Né? Professor? Opa. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Essa primeira lista já é para a gente entregar? É porque eu entrei agora na aula e eu peguei no meio da conversa. Não, essa primeira agora não precisa entregar, tá? Ela é mais de revisão e ela também é um pouco extensa. Então, assim, façam, mas não tem um prazo para entregar. Tá? Façam e tirem as dúvidas. Se ficarem com dúvidas, tirem as dúvidas. As próximas, da semana que vem, que eu já vou colocar mais variáveis aleatórias, aí a gente já começa a abrir no Cigar o espaço para vocês colocarem as listas. Ok, professor, obrigado. Então, semana passada, a gente finalizou falando dos axiomas da probabilidade. Então, os axiomas da probabilidade, eles vão dar para a gente qualquer coisa que eu disser que é uma probabilidade, toda vez que eu definir uma probabilidade, ou definir uma função que representa uma probabilidade, que eu posso usar para calcular a probabilidade, ela tem que respeitar esses 3 axiomas. E os próprios axiomas, ao longo da resolução de problemas, eles vão ser importantes para mim. Então, o primeiro e segundo axioma estão relacionados aos valores que a probabilidade pode assumir. Então, a probabilidade ela sempre tem que estar entre 0 e 1. O valor 0 é a certeza de que aquele evento não vai ocorrer. Então, vou jogar um dado para cima. Qual a probabilidade de que saia uma face 7? Assim, meu dado padrão, que tem 6 faces, numeradas de 1 até 6, eu sei que a face 7, ela não existe, então nunca vai ocorrer esse evento. Então, seria a probabilidade 0. Eu sei que essa face nunca vai ocorrer. Tenho certeza que nunca vai ocorrer. Mas eu posso também definir um outro evento em que já engloba todo mundo. Então, qual é a probabilidade de que a face que vai cair... Vou jogar esse mesmo dado para cima. Né? Então, só recapitulando. Eu vou fazer um experimento aleatório que é jogar o dado para cima. E vou observar a face que vai sair. Então, meu experimento é aleatório porque eu não sei qual é a face que vai cair. Por mais que eu tente controlar a força que eu vou aplicar, onde eu vou bater no dado, onde o dado vai cair... feche todas as janelas para não ter vento influenciando o dado. Por mais que eu tente controlar o máximo, eu não consigo controlar. Né? Então, mesmo o evento aleatório é aquele que mesmo eu tentando repetir o experimento da mesma forma sempre, o resultado ele sempre muda, eu não tenho como prever qual vai ser esse resultado. Então, vou fazer o experimento aleatório. E eu tenho espaço amostral que são os possíveis resultados. A minha observação é simplesmente olhar a face que caiu. Então, meu espaço amostral são as 6 faces, os 6 possíveis resultados, de 1 a 6. E eu vou definir, então, um evento, ou seja, um conjunto de resultados que tem determinadas características. Meu evento, primeiro que eu falei, o evento em que a face que saiu é o número 7. Então, é o conjunto de resultados em que a face é o número 7. Dentro do meu espaço amostral não tem esse resultado. Então, esse evento que eu defini, face 7, é um evento vazio, ou seja, ele forma um conjunto vazio. E aí eu tenho a probabilidade mínima, em termos assim, que é o 0, eu vou ter uma probabilidade de 0, que é certeza que ele nunca vai ocorrer. Eu posso definir um outro evento
que é, por exemplo, números menores do que 10. Então, essa característica me dá um subconjunto do meu espaço amostral, que, na verdade, é o meu próprio espaço amostral, né? Todos os números de 1 a 6 são menores do que 10. Então, esse evento, ele vai ter a probabilidade máxima, que é 1. Então, com certeza, vai sair um número de 1 abaixo de 10, né? Porque são de 1 até 6. E eu posso também estar definindo eventos que vão estar ali, digamos que no meio termo, né? Nem exclui todo mundo e nem inclui todo mundo. Então, um número par. Eu vou jogar o dado para cima, quero saber qual a probabilidade de sair uma face que é um número par. Aí eu tenho ali o 2, o 4 e 6. Então, esses 2, 4 e 6 são resultados que têm essa característica que eu defini, número par. Eles formam ali um subconjunto, né? É um evento, o evento dos números pares, e ele pega ali 3 daqueles 6 possíveis resultados. E a probabilidade dele vai estar, então, entre 0 e 1. Nesse caso específico, ele vai estar ali em meio, né? 3 dos 6 resultados, admitindo que o dado é aqui provável. Então, probabilidade sempre entre 0 e 1. Esse é o mais básico. Nunca, por nenhum motivo, aceitem probabilidade negativa, nem maior do que 1. Né? Qualquer coisa, qualquer número que aparecer em termos de probabilidade fora dessa faixa, vai dar erro. Ou foi calculado errado e vai dar erro mais na frente. Né? E o terceiro axioma é aquele, quando eu tenho eventos que são disjuntos, ou que também usando termo de teoria do conjunto, são mutuamente exclusivos, em outras palavras, não tem interseção entre eles. Por exemplo, joguei o dado para cima e quero ter um evento dos números pares e tem um evento dos números ímpares. Esses eventos, eles são disjuntos ou são resultados mutuamente exclusivos. Não tem como um número ser ímpar e par ao mesmo tempo. Então, quando eu tenho vários eventos que são disjuntos, a probabilidade de sair algum deles, que é a minha união, então qual a probabilidade de ocorrer o evento dos números pares, união com a probabilidade do evento de números ímpares. Vai ser simplesmente eu somar a probabilidade deles. Então, é a probabilidade de sair números pares mais a probabilidade de sair números ímpares. Né? E esse terceiro axioma é o que dá aquela nossa regrinha básica que a gente aprende lá no ensino médio. Né? Hoje eu vou tentar usar aqui a tela branca do computador. Tá? Naquele dia no papel não funciona muito bem, vou tentar aqui. Né? Então, lá a maioria deve já ter visto antes, né? Então, lá no ensino médio. Então, eu quero saber qual é a probabilidade do A ocorrer, de um determinado A ocorrer. Então, por exemplo, joguei o dado para cima, quero saber qual é a probabilidade de sair um número par, como eu falei. Aí, lá no ensino médio, né, a maioria deve ter aprendido que eu contar quantos me interessam, que vai ser o meu NA, dividido pelo total que eu tenho lá. Então, números pares, eu tenho 3 possibilidades, o 2, o 4 e o 6. Então, é 3 sobre 6, que aí vai dar lá o meio, né? Então, essa é a minha probabilidade de jogar o dado para cima e ser um número par. Mas, no fundo, essa conta que a gente está fazendo, o que a gente está pegando é o seguinte, eu tenho a probabilidade de sair um número 2, né, do dado, ou sair o número 4, ou sair o número 6. Né? Então, é isso que eu quero. Qual é a probabilidade de sair 2, ou 4, ou 6? Eles são eventos disjuntos. Ou o número é 2, ou ele é 4, ou ele é 6. O número não vai ser 2 e 4 ao mesmo tempo, ou 2 e 6 ao mesmo tempo. Não existe interseção entre eles. Né? E aí, como eles são disjuntos, então, pelo nosso terceiro axioma, basta eu somar todo mundo. Então, a probabilidade do A2 mais a probabilidade do A4, deixa eu ver se cabe tudo aqui, mais a probabilidade do A6. Então, basta somar tudo separado. Qual é a probabilidade do A2? Quando a gente joga e aí agora a gente recorre ao segundo axioma, o axioma que a probabilidade máxima é 1. Então, eu sei que a probabilidade máxima é 1. Se eu pegar todos as faces do dado, eu sei que tudo vai ser disjunto. 1, o 2, o 3 e o 4, não tem interseção entre esses números, então eu sei que é tudo disjunto, e se eu fizer a união de tudo, tem que dar 1. A soma de tudo tem que dar 1. Quando a gente trata com o dado,
a gente sempre dá um dado não viciado, um dado honesto, a gente quer dizer que todas as faces têm a mesma chance de ocorrer. Nenhuma face vai ter uma chance maior do que a outra. Então, se todo mundo tem a mesma chance, significa que eu vou pegar esse valor máximo de 1 e dividir entre eles, de forma igual. Eu tenho 6 resultados possíveis. Desses 6 resultados possíveis, todos têm que ter a mesma chance de ocorrer. Então, eu vou quebrar essa minha probabilidade de 1, que é a máxima, em 6 partes iguais. Então, vai dar 1/6 para cada, né? Então, 1/6 para a probabilidade de sair a face 2, mais 1/6 é a face de sair, para sair a face 4, e mais 1/6 para sair a face 6. Que é, no caso, 3 vezes 1/6, né? Que é o que está aqui em cima, 3 vezes 1/6. Quando a gente faz aquela continha lá, o número de resultados que me interessa pelo número total, a gente faz essa conta nesse formato para quando os eventos são todos equiprováveis, todos têm a mesma chance de ocorrer. E aí o que eu estou fazendo, no fundo, é aplicando esse terceiro axioma. Tá ok? Até aqui estão entendendo essa ideia de como a gente usa os axiomas para resolver os problemas? E qualquer probabilidade que eu definir eu tenho que atender essa regra. E dos próprios axiomas, existem algumas propriedades que a gente obtém que são importantes. Uma das principais propriedades, eu vou passar aqui para o slide, que foi um slide, um daqueles antigos, mas eu vou aproveitar aqui. Uma das principais propriedades derivadas do axioma, que ajuda muito a gente a resolver problemas, é quando a gente usa o complemento. Então, o complemento, toda vez que eu falar em evento complementar, significa o oposto do que eu defini. Se eu digo, olha, o meu evento A são os números pares, o complemento dele é o oposto, são os números ímpares. Se eu disser, o meu evento é de números menores do que 10, então o complemento dele vai ser os números maiores ou iguais a 10. Né? Inclusive, eu tenho que sempre observar os detalhes. Se eu disse que o evento A é o evento de números menores do que 10, eu não incluí o 10, né? São os menores do que 10, então o complementar vai incluir essa igualdade. Se eu dissesse, ó, o meu evento A são os números menores ou iguais a 15, aí a igualdade já não entra no complementar. O complementar vai ser o maior do que 15. Então, o complementar é sempre a diferença entre o meu espaço amostral e aquele evento que está definido. Então, eu pego o meu espaço amostral todo e dele retiro o meu evento. Aquilo que sobra é o meu complemento. Então, se essa é a definição de complemento, eu pego o meu espaço amostral todo e retiro aquilo que eu defini. Na hora de calcular a probabilidade, eu vou aplicar exatamente essa regra. Eu tenho o meu A, eu tenho a probabilidade do A. Esse meu A eu posso enxergar como sendo o meu espaço amostral todo menos o complemento dele. Deixa eu botar de uma outra forma aqui para baixo melhor. Então, se eu pensar de uma outra forma, no meu espaço amostral, eu posso entender... Vocês enxergam a seta aqui que eu estou apontando no slide? Sim, sim, senhor. Sim. Então, olhando para cá, se eu pegar aqui, qualquer evento que eu fizer a união dele com o complementar dele, o complementar a gente pode usar, às vezes, esse símbolo aqui em cima, às vezes usa um Czinho, às vezes usa uma barra, tá? Então tem várias formas de representar o complementar. Só observem se está falando de complementar ou não, tá? Então, se eu pegar um evento e unir com o complementar dele, isso vai me dar meu espaço amostral. Né? Um evento, união com o complementar daquele evento, sempre me dá o espaço amostral. E o evento e o complementar dele sempre são mutuamente exclusivos, sempre são disjuntos. Então, por aquele terceiro axioma, eu calcular essa probabilidade aqui, da união deles, basta eu somar a probabilidade deles separadas. A probabilidade deles separada, né, tem que dar igual a própria probabilidade do meu espaço amostral, porque a união deles é o espaço amostral. Então, a probabilidade do espaço amostral é 1, eu tenho os dois separados.
E aí, pela regrinha aqui, então, o P do A mais o P do complementar dele é igual a 1, eu isolo quem eu quero. Então, a probabilidade do A é igual a 1 menos a probabilidade do complemento, ou o contrário, a probabilidade do complemento é 1 menos a probabilidade do evento. A gente entender essa regrinha e sempre ter ela em mente ajuda muito nos problemas que a gente vai trabalhar. Dependendo de como eu monto meu problema, e dependendo da informação que eu tenho, é mais fácil eu achar o complementar e depois achar fazer a conta do que eu quero usando essa regrinha aqui, 1 menos a probabilidade complementar do contrário. Então, por exemplo, assim, digamos, no problema do dado que a gente estava agora há pouco, né? Eu posso dizer qual é a probabilidade de jogar o dado para cima e sair um número de 2 a 5, incluindo 2, incluindo 5. A gente já sabe, né, que vai aparecer ali 5 sextos. Então, que seriam ali os 5 resultados possíveis dos 6, que é o total, ou, fazendo como a gente viu agora há pouco, né, é a probabilidade de sair a face 2, que é um sexto, mais a probabilidade de sair a face 3, que é um sexto, mais a probabilidade de sair a face 4, um sexto, mais o 5, até o 6, né? Do 2 até o 6. Então, daria ali os 5 sextos. Esse exemplo ele é bem simples. Mas se eu for fazer ele passo a passo, eu ainda vou ter ali o trabalhinho de somar 5 vezes, né? Um sexto, mais um sexto, mais um sexto, mais um sexto, mais um sexto, para dar os 5 sextos. Eu vou fazer ele passo a passo, como a gente estava fazendo agora há pouco. Se eu fizer pelo complementar, então eu quero, olha, o meu evento A é números de 2 a 6. 2 a 6. Acho que eu falei 2 a 5, né? Agora é 2 a 6, tá? Eu estava pensando 2 a 6, falei 2 a 5, tá? Então, números de 2 a 6. Por isso 5 sextos, né? São 5 dos 6 possíveis. De 2 a 6. Esse é o meu evento A. O complementar dele, então, é tudo que está no espaço amostral que não inclui isso. Então, vão ser os números, vai ser simplesmente o número 1. Então, simplesmente o número 1 é o complementar do meu evento A. Qual é a probabilidade de sair a face 1? É 1 sexto, direto. Qual a probabilidade, então, de sair de 2 a 6? Aí eu vou fazer 1 menos esse 1 sexto, que me dá os 5 sextos. Então, deixa eu colocar aqui. Deixa eu só ver aqui como é que eu vou... Então, eu precisaria fazer ali 1 sexto, que é a probabilidade do 2, da face 2, mais 1 sexto, mais 1 sexto, mais 1 sexto, mais 1 sexto. Então, essa é a continha que eu tenho que fazer para calcular a probabilidade de sair do número 2 ao 6 no dado. Se eu quiser calcular só qual é a probabilidade, uma outra forma, então, em vez de fazer 1, 2, 3, 5 continhas aqui, né? Na verdade, 4 somas, eu posso fazer pelo complementar. Pelo complementar é o quê? É 1 menos a probabilidade do caso contrário que eu quero. O caso contrário que eu quero é simplesmente sair a face 1. Então, sair a face 1 é 1 sexto. Aí, essa conta aqui dá a mesma de cima, né? Vai dar 5 sextos, qualquer um dos dois. Só que aqui, eu fiz menos contas. Né? Essa é a lógica. Quando eu uso complementar, eu posso evitar fazer algumas contas desnecessárias. Esse exemplo é bem simples, mas eu posso ter um exemplo onde eu precisaria somar ali 1 milhão de elementos. Enquanto se eu fosse complementar, eu ia só fazer uma subtração, 1 menos algum determinado valor. Ou, às vezes, eu realmente não tenho como calcular esses números que eu quero, a probabilidade do evento que eu quero, devido à complexidade do problema, devido às informações que eu tenho, mas eu consigo calcular o complementar dele. Eu consigo olhar para o problema
e perceber o caso contrário. Eu quero aquilo, mas o caso contrário é aquele outro. Aquele outro, que é o complementar, eu sei como calcular, eu tenho informações para calcular ele. Então, eu vou calcular ele, depois eu uso a regrinha 1 menos o complementar para achar. Tá? Então, sempre, vocês olharem para algum problema, para modelar, para tentar resolver, identifiquem de início, tentem identificar de início duas coisas que são fundamentais para resolver qualquer problema. Se são eventos disjuntos, aonde estão ali os eventos disjuntos, exatamente para poder usar o terceiro axioma, poder somar as probabilidades separadas, e aonde, quais são os eventos complementares, e se é mais fácil achar esses eventos complementares, calcular pelo complementar. Né? Muitos problemas vai ser muito mais fácil de trabalhar pelo complementar. Então, além dessa propriedade, os axiomas têm algumas outras propriedades que eu deixo para vocês lerem lá no material. Né? Algumas a gente até falou, mas o que eu queria agora falar com vocês, que não está, inclusive, no livro, né? Lá naquele livro, na verdade, a maioria dos livros não aborda dessa forma, mas eu gosto sempre de colocar, porque, para a gente, eu entendo que o principal é a gente saber interpretar as coisas, a gente entender, né, o que está acontecendo, o que aqueles números representam. Então, quando a gente fala em probabilidade, a gente já sabe que é o número 0 a 1 que dá a chance do quanto é provável que algo aconteça. E esse número, né, 0, é certeza que não vai ocorrer, 1 é certeza que vai ocorrer, qualquer número abaixo de 1 ou maior que 0 já é uma incerteza, mas quanto mais próximo de 1 ele tiver, significa que maior é a chance dele ocorrer, e quanto mais próximo de 0 eu tiver, significa que é menor a chance dele ocorrer. Tá, até aí ok, mas no dia a dia, como assim, nos problemas práticos, o que isso vai representar? Ou como, a partir de uma observação do mundo real, eu obtenho esse número? Eu posso dizer assim, olha, eu vou ali para a parada de ônibus, e qual a chance de eu demorar mais de 10 minutos, né? Qual a probabilidade de eu demorar mais de 10 minutos para pegar o ônibus? E aí, dependendo da experiência, dependendo do ônibus, da experiência que vocês têm com pegar esse ônibus, né? Então, vai dizer, olha, a chance é muito alta, é muito baixa, depende do dia, depende se está chovendo, para dizer esse número, para dizer essa chance, vocês podem relacionar vários fatores. Mas eu digo assim, não, mas eu quero uma probabilidade, eu quero um número, exatamente um número, para eu colocar aqui, para eu anotar aqui e fazer minhas continhas. Aí esse número, ele pode ser, digamos que por um chute, pela experiência de vocês, mas aí seria um chute ali, né? Olha, eu fui várias vezes, eu acho que a chance de eu passar mais de 10 minutos ela é alta, mas não é tão alta assim, então chuta aí, 0,75. Uma chance alta, mas não tão alta. Né? Mas esse chute, né, ele não é adequado para o que a gente quer. A gente quer estar trabalhando com coisas, vamos dizer assim, que a gente tem como medir e comprovar que realmente é aquilo. Né? Não, a gente não vai só na intuição. Então, essa probabilidade, com o dia a dia, ela está relacionada com dois principais elementos. Um é a frequência relativa de ocorrência de eventos. Então, quando a gente diz, olha, a probabilidade de eu demorar mais de 10 minutos para pegar o ônibus é alta, é 0,75 ou 0,8, ou qualquer valor que eu der, qualquer função que eu der, normalmente a gente vai estar, esse tipo de evento, né, essa probabilidade, a gente vai estar relacionado com a nossa experiência. Ou seja, eu fui lá várias vezes, todo dia eu pego esse ônibus para a Federal, e estou há um ano pegando esse ônibus todo dia, e desses um ano que eu estou pegando um ônibus todo dia, eu sei que a maioria das vezes eu passei mais do que 10 minutos lá esperando o ônibus. Por isso eu estou dizendo que é 0,7. Mas eu sei também que não foram quase todas as vezes. Né? Teve vezes que dei sorte, ele passou rápido. Então, por isso estou dando ali o 0,75, porque ele é alta, mas não é tão alta assim. Então, essa experiência, na verdade, quando eu dou esse relato e penso nessa experiência, o que eu estou relacionando é com a frequência de ocorrência das coisas. Então,
eu fui lá, se eu tivesse anotado, se eu tivesse anotado todos os dias que eu fui, então dos 365 dias, digamos que eu fui ali 200 dias pegar um ônibus para ir para o UFPA. Então, desses 200 dias que eu fui pegar o ônibus para o UFPA, se eu tivesse anotado, olha, no dia 1, o ônibus demorou mais do que 10 minutos. No dia 2, demorou mais do que 10 minutos. No dia 3, demorou menos. No dia 4, demorou mais. No dia 5, menos. 6, menos. 7, mais. Depois mais. Se eu tivesse anotado todos os 200 e depois fosse olhar essa frequência, então, daqueles 200 dias que eu fui pegar o ônibus, em 150 dias, eu demorei mais do que 10 minutos. Aí eu calculo ali a frequência relativa. Então, 150 dos 200. Essa vai ser a minha frequência relativa, que vai dar ali o 0,75. Quando eu fizer isso muitas vezes, então, observe que eu ir para a parada de ônibus, esperar um ônibus e observar quanto tempo demorou para ele passar, vejo que isso é um experimento aleatório, né? Eu não sei. Eu vou todo dia no mesmo horário pegar o mesmo ônibus, mas não sei quanto tempo vai demorar para ele passar. Então, experimento aleatório ali. Repetir aquele experimento aleatório 200 vezes. Das 200 vezes, de todas as 200 vezes eu anotei. Em quantas dessas 200 vezes saiu o evento A, que é demorar mais do que 10 minutos. E eu calculo essa razão entre os dois, essa frequência relativa. Quanto mais vezes eu fizer isso, mais essa razão vai se atender para um número, né, que vai ser a minha própria probabilidade. Então, se eu calcular a frequência relativa, se eu calcular a frequência relativa de um determinado experimento aleatório, tendendo o número de repetições para o infinito, essa frequência relativa vai ser a minha própria probabilidade. Então, um exemplo, eu vou pegar uma moeda e vou jogar ela para cima. Quando eu jogar essa moeda para cima, vou arredar aqui de novo. Aqui. Deixa eu ver como foi que eu fiz agora para arredar aqui. Ah, tá. Então, quando eu jogar essa moeda para cima, se eu pensar em termos de um gráfico, joguei a moeda para cima e saiu cara, primeira vez. Então, se eu jogar a moeda, eu quero saber qual é jogar a moeda para cima e sair cara. Eu quero saber isso. Qual é a probabilidade de sair cara? Se eu fizer meu experimento uma única vez e calcular a probabilidade com base nessa única vez, pode acontecer de sair cara, vai ser 1 de 1, saiu cara uma vez, e eu joguei uma vez, vai dar probabilidade de 1, vai dar frequência 1, na verdade, né? Probabilidade frequência 1, ou pode dar frequência 0. Joguei apenas uma vez e saiu coroa, então 0 de 1 dá 0. Já digamos que saiu a cara que eu queria lá, então frequência 1. Aí joguei de novo. Quando eu joguei de novo, digamos que saiu cara de novo. Então, quando eu joguei de novo, saiu cara de novo. Então, continuo lá em 1, que é 2 de 2. Joguei e saiu coroa. Aí, quando saiu coroa, isso aqui baixou para 2 das 3 tentativas, né? Então, já saíram 2 caras e repeti o experimento 3 vezes. Joguei de novo, digamos que saiu cara de novo. Aí, subiu um pouquinho aqui para 3 de 4 vezes, né? Joguei e saiu coroa, aí ele vai cair. Então, a ideia é que esse gráfico aqui, ele vai ficar variando, né? Sobe, desce. Sempre, quantas vezes saiu cara, saiu coroa. Só que vai chegar no momento que ele vai variar cada vez menos, né? E esse valor que ele vai variar cada vez menos, ele vai estar centrado ali, esse gráfico está bem ruimzinho, né? No valor meio, né? Então, se eu pegar a moeda para cima e jogar várias vezes para cima e calcular, joguei para cima 10 vezes. Dessas 10 vezes, quanto saiu cara? Vai dar um valor ali. Joguei agora a moeda para cima 20 vezes. Quanto dessas 20 vezes saiu cara? Aí faço ali a continha. Então, x por 20, vai dar outro valor. Para 30 vezes, mesma coisa. Para 50 vezes, para 100 vezes. A cada vez que eu aumentar esse meu denominador, né? Então, na verdade, aqui. Toda vez que eu aumentar, então é x sobre n.
X quantas vezes ocorreu o que eu quero e N meu total. Quanto mais eu aumentar esse meu denominador aqui, esse N, mais esse cara vai tender a meio. Né? Para qualquer moeda honesta que eu fizer isso. Né? A mesma ideia eu posso fazer para o dado. Eu peguei aqui um dado, eu quero testar se a face 1/6 dele realmente, a face 6 dele realmente tem probabilidade de 1/6. Vou jogar ele para cima de 100, 200, 1000, 1 milhão de vezes. E desse número total, quanto mais vezes eu repetir o experimento, melhor. Desse número total, quantas vezes saiu a face 6? Essa razão vai se aproximar de 1/6. Então, a minha frequência relativa, ela é a própria probabilidade quando eu repito muitas vezes o meu experimento. Né? E é por isso que a gente usa muito a nossa experiência para dizer a probabilidade, né? Que é para, com base no que eu vivi, eu sei que essa probabilidade é alta, eu sei que essa probabilidade aqui é baixa. Exatamente porque essa observação da frequência, apesar de eu não ter anotado no papel, ela está subentendida, né? Está, digamos que, no meu inconsciente, né? Mas se eu quiser calcular de forma consciente, ter mesmo o valor exato, aí eu vou anotar as coisas. Então, por exemplo, eu vou fazer um estudo em cima da venda de equipamento de uma determinada loja, de venda de produto de uma determinada loja. Eu quero saber qual é a probabilidade de vender 10 produtos em um determinado mês. O que eu vou fazer? Se estiver disponível, né, eu vou pegar ali o log de vendas dos últimos 10 anos. Com base nos últimos 10 anos, eu vou ver ali quantos meses eu vendi 10. E eu vou calcular essa frequência. Então, foi de 520 meses, em 30 eu vendi 10 produtos. Então, 30 sobre 520 vai ser essa minha probabilidade. Né? Aí, lógico, pensando que esse log é de um tempo suficientemente grande, exatamente porque eu tenho que pensar aqui na questão do limite, né? Entendendo é infinito. Não adianta eu pegar o log dos últimos 2 meses e eu estou observando por mês. Eu vou ter 2 valores aí possíveis. Aí eu vou dizer que é meio para um, meio para outro, e para todos os outros resultados é 0. E não é isso, né? Então, essa é a primeira interpretação que a gente dá para a probabilidade, e que é muito útil para resolver os problemas, e que a gente vai estar buscando nos problemas reais essa interpretação para estar tendo esses números, né? E a outra interpretação é mesmo pensando naquela de somar os eventos disjuntos. Eu tenho eventos disjuntos e equiprováveis, né? Então, eu tenho vários eventos equiprováveis e disjuntos, e eu quero saber qual é a probabilidade de um ocorrer, mas eu não vou pensar na experiência, por exemplo, na questão do dado, né? Se eu quiser calcular a probabilidade de ser a face 6, eu posso calcular pela frequência, de pegar e jogar o dado para cima 1 milhão de vezes e calcular. Dessa 1 milhão de vezes, quantas vezes saiu 6? X sobre 1 milhão, aí vai me dar ali um número com certeza muito próximo de 1/6, e eu vou arredondar para 1/6. Mas isso ia envolver eu jogar o dado para cima 1 milhão de vezes e contar, né? Uma outra forma da gente pensar nisso é o que a gente fez agora há pouco, né? Olha, esse 6, ele é um dos 6 resultados possíveis. Esses 6 resultados possíveis são disjuntos, e eu sei que eles são equiprováveis, ou seja, eu estou pegando minha probabilidade de 1 e quebrando em 6 partes iguais. Então, todo mundo tem a mesma chance de ocorrer, que é 1/6. O meu evento A são quantos daqueles caras ali? São 2, são 3. Então, 2 sobre 6, ou 2 vezes 1/6. Eu tenho aqui um experimento em que meu espaço amostral tem 150 resultados possíveis. Todos são disjuntos e todos são equiprováveis. Então, todos têm a mesma chance de ocorrer e todos são disjuntos. Então, eu vou pegar a probabilidade de 1 e dividir por 150. E dá para dar igual para todo mundo. Então, 1 sobre 150 é a probabilidade de cada um deles. Eu defini um determinado evento que a característica dele, pela característica dele, eu sei que daqueles 150 tem 10 resultados que me interessam. Então, significa que eu vou ter que somar a probabilidade desses 10 resultados. Então, vai ser 1 sobre 150 mais 1 sobre 150, isso 10 vezes, ou 10 sobre 150. Então, essa é outra interpretação que a gente tem também de probabilidade.
E aí, de um modo geral, então, o que a gente tem que a probabilidade, ela numericamente, a gente diz numericamente porque não é a mesma coisa, tá? A probabilidade não é a frequência e a probabilidade também não é o número de elementos sobre o total. Tá? Cada um desses três coisas são coisas diferentes. Mas numericamente eles são iguais e eu posso então estar usando o mesmo número para os três. Eu quero calcular um número para um com base no outro. Eu posso fazer isso, né? Eles são numericamente iguais nessa situação. A probabilidade do evento A é igual a eu calcular a frequência relativa do A ocorrer quando eu repito meu experimento muitas vezes, né, no limite de tender para infinito, ou quando eu pego esse meu A e eu consigo enxergar todo o meu experimento como um conjunto de eventos disjuntos equiprováveis, e eu vejo do A quanto daqueles elementos disjuntos equiprováveis se encaixam no A. Então, quantos deles sobre quantos eu vou ter no total. Então, essas são as interpretações ou a forma de trabalhar com probabilidade. Tá? E sempre foi para um experimento real, vocês vão cair em uma dessas duas situações. Então, quando a gente fala, eu vou transmitir um pacote para um determinado sistema de comunicação, e eu tenho a chance de 1 sobre 1000 desse pacote ser perdido. A probabilidade de 1 sobre 1000 desse pacote ser perdido. Então, isso quer dizer, se eu pensar ali pela frequência, isso quer dizer que a cada 1000 pacotes que eu transmitir, 1 vai ser perdido. Assim, em média, né? Não vai ser exatamente isso, mas se eu transmitir 10 milhões de pacotes, eu vou ter ali um valor proporcional, um número de pacotes perdidos que é proporcional a 1 sobre 1000. Tá ok essa interpretação? Sim, ok. Então, continuando lá, tem três. Então, a partir desses axiomas, dessa interpretação, nós temos 3 teoremas que são importantes para a gente. Deixa eu pegar aqui. Vou aproveitar aqui o próprio livro para tentar ser um pouquinho mais rápido, né? Que é relacionado com o que a gente chama de probabilidade condicional. Então, a probabilidade condicional, ela é quando eu tenho eventos, né? Esses eventos, eles podem ou não influenciar um no outro. E não necessariamente eles são eventos que estão, como dizer assim, agora, qual a probabilidade de eu ir para a parada de ônibus e demorar mais de 10 minutos para pegar o ônibus? Aí, a probabilidade 0,75. Mas alguém pode dizer, não, espera lá, é 0,75 sob, digamos que, condições normais de tempo, né, quando não está chovendo. Mas quando está chovendo, aí a gente sabe que para tudo, não sei o que, engarrafamento, e aí a probabilidade de demorar mais de 10 minutos vai para 0,9, 0,95. Né? Então, assim, é quase certeza de que eu vou demorar mais de 10 minutos. Então, assim, eu dei uma informação a mais, e essa informação a mais me fez recalcular a minha probabilidade. Em geral, essa informação a mais que eu dou, ela ou faz com que a minha probabilidade chegue mais próxima do 0 ou chegue mais próxima do 1. Né? Em geral, assim, se a gente for pensar assim, numa situação ideal, o que eu queria era ter certeza, né? Se eu fizer isso, isso e aquilo, eu tenho certeza que vai ocorrer esse cara. Probabilidade de 1 para ele e 0 para os outros. Se eu fizer desse outro jeito, é certeza que aquele outro resultado é o que vai ocorrer, e assim por diante. Então, na probabilidade condicional, quando a gente adiciona condições, em geral, a gente está tentando fixar melhor as condições, né? Está tentando levar ali, o valor da probabilidade ou para próximo de 1 ou para próximo de 0. Né? Mas isso não é, assim, digamos, uma regra. Isso é o que normalmente acontece. Tá? Mas, nem falar em probabilidade condicional, então é isso. Eu estou dando uma informação a mais. Eu estou dizendo, olha, um outro evento ocorreu. É certeza que esse outro evento ocorreu. Se é certeza que esse outro evento ocorreu, qual é a probabilidade de ocorrer o evento A, B, C?
Então, aqui nesse exemplo, aqui aparecendo na tela, a probabilidade do R. Então, meu R é o evento de que vai chover, né? Então, 0,23 é a probabilidade de que vai chover, para esse caso aqui. E aí é dado um outro evento, que é, está nublado, que é o evento C. Então, a minha pergunta é, qual a probabilidade de que vai chover, dado, então essa barra aqui é o dado, é a minha condição, sob a condição ou dado de que está nublado. Então, o R e o C são dois eventos diferentes. Quando eu coloco aqui a barra e coloco o C depois, estou dizendo que esse evento está nublado, ele ocorreu. Assim, é lógico que esse evento aqui, eu ainda não observei o céu, ainda não olhei para o céu, ainda não sei se está nublado ou não. Então, você perguntar qual a probabilidade de estar nublado? Aí pode ser algum número qualquer, 0,7, 0,2, 0,1, qualquer coisa, né? Tá. Então, se eu perguntar só qual é a probabilidade de estar nublado, pode ser qualquer número. Qual a probabilidade de chover? Pode ser qualquer número entre 0 e 1 sempre, né? A probabilidade está falando. Agora eu estou dizendo assim, olha, eu já olhei para o céu e eu já sei que está nublado. É certeza que está nublado. Se é certeza que está nublado, qual é a probabilidade de que vai chover? Então, isso que a gente chama de probabilidade a priori. Eu já sei que vai chover. E aí, eu recalculo. Então, num exemplo aqui, deixa eu verificar com isso aqui. Então, vou jogar o dado para cima, né? E eu sei que saiu um número ímpar, né? Eu quero saber qual é a probabilidade de que saiu um número ímpar, né? Deixa eu só ler aqui, que eu não li. Tá, então aqui. Joguei o dado para cima, eu tenho dois eventos, o A e o evento B. O evento A é números ímpares. E o evento B é números menores ou iguais a 3. Né? Então, esse é o meu conjunto, evento A, e esse é o meu conjunto, evento B. Eu quero saber qual é a probabilidade do A ocorrer, qual é a probabilidade de jogar um dado para cima e ocorrer o evento A. Então, para esse caso do dado, vai ser 3 dos 6. Né? Então, meio é a probabilidade do A. Agora, eu estou perguntando qual é a probabilidade do A, dado que o B ocorreu. Então, eu já sei que o número que saiu é um número menor ou igual a 3. Então, eu já sei que saiu ou 1, ou 2, ou 3. O 4, o 5 e o 6 estão excluídos. Quando eu faço isso, o que acontece? É como se eu fizesse uma redução do meu espaço amostral. Meu espaço amostral antes... Vou colocar aqui. Então, meu espaço amostral antes era esse aqui tudo. O número 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Né? Então, está aqui todo mundo. Se você perguntar qual a probabilidade do evento A, o meu evento A é aquele lá dos números ímpares, né? Então, meu evento A é esse aqui. Esse vermelhinho aqui é meu evento A. E eu tenho meu evento B, que é os números menores ou iguais a 3. Então, meu evento B é esse outro aqui. Então, qual a probabilidade do A? 3 dos 6. 3 sextos ou meio. Qual a probabilidade do B? 3 também de 6, meio. Qual é a probabilidade do A dado B? Em outras palavras, joguei o dado para cima, eu já sei que saiu um número menor ou igual a 3, já sei que saiu ou 1, ou 2, ou 3, eu não sei qual dos três saiu, mas eu sei que saiu ou 1, ou 2, ou 3, isso é certeza. Qual é a probabilidade de que também é um número ímpar? Como eu disse que o B é certeza, eu já sei que saiu um desses três, então quer dizer que esses outros aqui de baixo eu vou excluir. Né? Então, esses outros aqui, eu não vou contar com eles. Então, eu fiz basicamente uma redução do meu espaço amostral. Meu espaço amostral agora é só 1, 2 e 3. Desse 1, 2 e 3, qual é a probabilidade de sair ou 1 ou 3? Aí eu vou ter 2 dos 3. Né? Então, aqui no caso, 2 de 3, essa é a minha probabilidade.
Entendida aí essa ideia? Só que, obviamente, a gente não vai estar listando todo mundo e cortando aqui, fazendo um desenho como eu fiz. Existe uma forma mais adequada de fazer isso, que é eu pegar... Se eu olhar bem para cá, então, esse 1 e 2, esse 1 e 3, né, dois resultados possíveis que me interessam, ele é o quê? Ele é o conjunto de resultados que está no A e que está no B também, né? Então, esse 1 e 3, ele é o quê? São conjuntos de resultados que estão na interseção de A com B. Então, eu vou pegar ali a interseção de A com B. É isso aqui e tá. Então, a quantidade que está aí nessa interseção, vou chamar aqui de N. Né? N de A interseção com B. Né? Então, tem dois caras. Dividido por quanto? Dividido por quanto? Dividido por quantos estão no B. Que são os 3. 1, 2 e 3 aí, né? Então, é essa conta que eu estou fazendo. Se eu pegar todo mundo e dividir aqui por quantos eu tenho no total, se eu dividir todos por N aqui em cima e aqui embaixo, o que eu tenho é que, se eu fizer essa divisão aí, o que eu tenho é que esse primeiro aqui de cima, esse meu numerador aqui, a quantidade na interseção dividido pelo N é a própria probabilidade da interseção. É a probabilidade de quantos estão lá na interseção, de A com B. E se eu pegar quantos estão no B e dividir por N, é a probabilidade do B ocorrer. Então, toda vez que eu quiser calcular uma probabilidade condicional, qual a probabilidade do A dado o B ocorrer? A interpretação é essa que eu passei aí, de, olha, pega, reduz o espaço amostral, tira aqueles caras que não importam, agora faz a continha considerando só a minha condição, o meu B aqui. Só que isso é uma forma, digamos que, não prática de fazer. Vou ter que listar todo mundo e cortar e tudo mais. Às vezes é muito mais rápido, às vezes eu já tenho qual é a probabilidade do B ocorrer, eu também já tenho qual é a probabilidade do A para a interseção, ou é fácil calcular essas probabilidades. Então, na prática, a gente acaba aplicando essa formulazinha que está aqui. Então, é a probabilidade da interseção dos dois dividido pela probabilidade da condição. Então, esse é o meu teorema, essa é a minha probabilidade condicional. Entendido aqui essa ideia? É isso que está aqui. Opa, pode falar. A probabilidade condicional de A, dado que B ocorreu, nem sempre é a mesma de B, dado que A ocorreu, né? Mas eu acho que nesse caso do exemplo era, né? Como? Desculpa, não entendi. A probabilidade condicional de A ocorrer, dado que B ocorreu, nesse exemplo é por coincidência mesma do contrário. Ah, tá. Não, eles não são iguais, Foi coincidência, que nem tinha visto que dava igual. Né? Tá? São coisas diferentes, Em geral, eles não dão iguais. Ok. Então, minha probabilidade condicional... Obviamente, como eu estou dizendo que o B ocorreu, então a probabilidade do B sozinho não pode ser zero, né? Porque se fosse zero, eu ia estar dizendo que ocorreu alguma coisa impossível, né? Então, qual é a probabilidade de sair... Joguei o dado para cima... Qual é a probabilidade de sair uma face par, dado que saiu o número 7? Então, não, assim, essa condição que eu dei, dado que saiu 7, isso nem existe, nem pode ocorrer. Então, não faz sentido essa pergunta, eu montar esse problema. Não faz sentido em termos lógicos, né, de interpretação, e também não vai fazer sentido matematicamente, porque eu vou ficar com uma indeterminação, eu vou ficar com alguma coisa dividido por zero, e é uma indeterminação matemática, né? Não tem como eu calcular. Então, esse é o teorema da probabilidade total. Desculpa, essa é a probabilidade condicional. Aí tem um gráficozinho aqui, que é basicamente explicar aquele desenho que eu fiz. Tem alguns axiomas para ele, né? Então,
aqueles 3 axiomas, se eu pegar a probabilidade do A dado B, ela sempre vai ser maior ou igual a 0. A prova disso é de que, no pior dos casos, digamos assim, vai ser 0 quando eu definir eventos que são disjuntos na minha condição. Então, por exemplo, joguei o dado para cima e saiu um número ímpar. A minha condição é sair o número ímpar. Eu já sei que isso é um número ímpar. Qual a probabilidade, então, de que saiu o número 2? Então, qual a probabilidade de que saiu 2, dado que saiu o número ímpar? Se saiu o número ímpar, então, então o 2 não saiu. A interseção deles é 0. Então, a minha probabilidade aqui em cima vai dar 0, e não importa o que vai dar aqui. Lógico que não vai dar 0 aqui embaixo, né? Mas não importa o número que vai dar aqui embaixo, vai dar 0 em cima, então dá 0 a probabilidade. Então, no pior dos casos, vai ser 0 a probabilidade. Qualquer outra situação, essa probabilidade vai dar maior do que 0. Então, o primeiro axioma está satisfeito. O segundo caso, o segundo axioma é quando eu tenho o B dado B. Então, qual é a probabilidade de que saiu um número par, dado que eu sei que saiu um número par? Então, assim, quando eu coloco o evento que eu quero calcular a probabilidade como própria condição, significa que eu estou pegando todo mundo do que restou de espaço amostral, né? Eu fiz o corte ali do meu espaço amostral. Então, tudo que sobrou me aceita. Então, isso vai ser a minha probabilidade máxima. Não tem como achar nada maior do que isso. E se eu separar em eventos disjuntos, o A1 dado B, A2 dado B, o A3 dado B, desde que A1, A2, A3 sejam disjuntos, então eu vou poder também calcular aqui de forma separada. Então, atende a todos os meus axiomas da probabilidade. Então, aqui está demonstrando isso que a gente está falando. Deixa eu passar para cá. Então, ele está falando em probabilidade condicional, né? Então, dado um evento A, o evento B também ocorre. Dado que ocorreu um evento B, qual a probabilidade do A ocorrer? Então, ok, isso já sei que pode influenciar, isso muda o resultado. Mas tem situações onde, quando eu dou essa minha condição não altera o meu resultado, não altera a chance do A ocorrer. Então, por exemplo, eu vou jogar, vou para a parada de ônibus e vou esperar 10 minutos, eu quero saber qual a probabilidade de demorar 10 minutos. Se eu defino outro evento relacionado à condição do tempo, e eu sei que né, aqui na nossa cidade o tempo importa, né, se chover, o trânsito para e tudo mais, então vai influenciar, existe uma dependência do tempo que o ônibus demora para como está o trânsito e que é influenciado pela chuva e tudo mais, então altera. Mas eu posso ter uma outra situação onde o evento que eu defini, ele não vai influenciar. Então, qual é a probabilidade de eu ir para a parada de ônibus e esperar mais do que 10 minutos, sabendo que por exemplo, sabendo, pegar um outro evento, só para dar um exemplo, sabendo que o professor da disciplina pode não ir hoje, ou não vai hoje. Tá? Então, assim, lógico, digamos que eu vou assistir a aula. E se for informado que não vai ter aula, isso vai influenciar, por exemplo, se eu preciso ou não ir para a universidade. Né? Mas eu não estou perguntando qual é a probabilidade de eu ir para a universidade. Eu estou perguntando se eu for para a parada de ônibus, esperar o ônibus para ir para a universidade, qual é a probabilidade do ônibus demorar mais 10 minutos? Qual a probabilidade de demorar mais 10 minutos sabendo que não vai ter aula? Então, saber que não vai ter aula, o fato de não ter aula, não influencia nada se o ônibus vai demorar mais ou menos. Né? Então, o ônibus demorar mais de 10 minutos esperando o ônibus, continua com a mesma chance. Então, saber que tem aula, não ter aula e esperar mais 10 minutos são dois eventos que são independentes. Um não depende do outro. Então, quando eu calculo a probabilidade, aqui, qual a probabilidade do A dado B?
esse A dado B, ele não vai influenciar. A minha probabilidade continua sendo a mesma, que é de 1/3. Entenderam o exemplo? A ideia? Então, toda vez que eu tiver eventos que são independentes, não muda a probabilidade condicional. E o que acontece, basicamente, assim, em termos matemáticos, que inclusive é importante a gente identificar eventos que são independentes, porque ajudam também a gente a resolver problemas, é que eu preciso calcular qual é a interseção de A com B, né? Então, a minha probabilidade condicional é essa aqui. Qual a probabilidade do A dado B? Então, é A interseção com B sobre B, probabilidade do B. Se os eventos são independentes, essa minha interseção aqui é simplesmente eu multiplicar a probabilidade dos dois separados, a probabilidade do A vezes a probabilidade do B. Então, qual a probabilidade do A ocorrer e o B também ocorrer? Qual a probabilidade das duas coisas ocorrerem? Então, basta multiplicar as duas coisas. Toda vez que forem eventos independentes. E aí, como eu vou trocar, então, essa interseção por esse produto, e eu vou ficar aqui com P de B sobre P de B, eu corto os dois aqui, né? E fica só a probabilidade do A. Então, essa é isso que ocorre tanto em termos matemáticos quanto em termos de interpretação. São eventos que não influenciam um no outro, né? Assim, não influenciam na ocorrência. Eles podem, ainda assim, ser eventos que reduzem o espaço amostral, mas eles não influenciam no resultado final. Digamos que quando eu reduzo o meu espaço amostral, eu fico com uma quantidade ainda proporcional, na mesma proporção dos eventos. Eu cortei alguns, mas o que restaram ali, eles continuam todos na mesma proporção, para A, para B, para qualquer evento que tenha ali, tá? E aí, então, todos foram resolver o problema, 3 coisas são importantes, né? Observar se é mais fácil ou não achar os complementos, calcular pelos complementos. Observar que eventos são disjuntos, porque os eventos que são disjuntos, para eu calcular a probabilidade da união deles, basta eu somar as coisas. E observar que eventos são independentes, porque para eu calcular as interseções, basta eu multiplicar as probabilidades. E observe que eu não posso ter, por exemplo, meu evento A e B, eles não podem ao mesmo tempo serem mutuamente exclusivos, disjuntos e independentes. Porque se eu digo que eles são disjuntos, automaticamente eles são dependentes, né? Quando eu digo que os eventos são disjuntos, se eu disser, olha, A e B são disjuntos, então significa que se o A ocorrer, o B não pode ocorrer, e vice-versa. Então eu boto uma dependência entre os dois, um só pode ocorrer se o outro não ocorrer. Então, como eles são disjuntos, eles não podem ser independentes. E o contrário também, se eles forem independentes, eles não podem ser disjuntos pelo mesmo motivo. Então, sempre observem essas características. Essas características vão ajudar a gente a entender, a resolver os problemas, a montar os problemas, a entender o que está acontecendo. Né? Então, eventos independentes são aqueles que não têm dependência entre eles, e basta multiplicar. Isso vale para quando eu tenho vários eventos independentes. Então, aqui nesse exemplo aqui, eu tenho evento A, B e C. Eu sei que todos são independentes. Então, se eu quero a interseção do A com B, basta multiplicar. P de A com P de B. Eu quero A com C, basta multiplicar. Eu quero B com C, basta multiplicar. Eu quero a interseção dos três, basta também eu multiplicar. Eles são independentes. Um exemplo, por exemplo, é jogar a moeda para cima uma vez e depois jogar a moeda para cima de novo. E eu vou olhar o que saiu na primeira vez e depois vou olhar o que saiu na segunda vez. Eu vou jogar a moeda para cima 2 vezes. Deixa eu colocar aqui. Vou jogar a moeda para cima 2 vezes. E eu quero saber qual a probabilidade de sair cara e qual a probabilidade de sair cara de novo. Então, eu quero saber qual a probabilidade de sair cara na primeira vez e qual a probabilidade de sair cara na segunda vez. Então, qual a probabilidade de... Vou chamar assim. Qual é a probabilidade de C1, vou dizer que é cara na primeira vez que eu joguei a moeda, e cara na segunda vez que saiu a moeda. Então, C1, cara a primeira vez que eu joguei a moeda, e C2, cara a segunda vez que eu joguei a moeda. Eu quero saber isso. Para eu montar esse problema aqui,
como eu estou botando dizendo, olha, joguei a moeda a primeira vez, depois joguei a moeda a segunda vez, então tem que considerar essas informações todas. Então, o que eu quero saber é qual a probabilidade de que quando eu joguei a moeda a primeira vez, ser o cara. E aí eu vou botar aqui uma multiplicação, né? Então, uma interseção. E a segunda vez também ser o cara. Só que assim, observe que quando eu jogo a moeda a segunda vez, assim, a gente sabe, né, que jogar a moeda para cima é algo independente. Assim, jogar a moeda e sair cara na segunda vez, a gente sabe, estou usando esse exemplo porque a gente sabe que não importa se antes é o cara ou coroa, né? Joguei a moeda agora, deu cara. Qual a probabilidade agora de que sair cara de novo? Continua meio, não importa. Né? Mas a princípio, se eu pensar num cenário qualquer, de um evento genérico, em que eu não tenho essa informação antes, se tem condição ou não, eu preciso considerar. Eu vou dizer, olha, então, qual a probabilidade de ser cara a primeira vez e a probabilidade de que saiu cara a primeira vez e... Desculpa, peraí, na verdade, deixa eu apagar aqui. A probabilidade de que saiu cara a segunda vez, dado que a primeira vez, né, o que saiu foi cara. Então é isso que eu estou perguntando. Então, qual é a probabilidade de sair cara a primeira vez e a probabilidade de sair cara a segunda vez? Eu estou perguntando qual é a probabilidade de sair cara a primeira vez e qual é a probabilidade de sair cara de novo, dado que na primeira vez foi cara. Já sei que na primeira vez foi um cara que saiu. Então, para eu calcular isso aqui, como a gente sabe que são eventos independentes, sair cara a primeira vez e cara a segunda vez, então não preciso calcular essa condicional. Eu já sei que, se eu for calcular essa condicional, eu já sei que vai ser a própria probabilidade de cara. Né? Então, é a probabilidade de cara na primeira vez, vezes a probabilidade de cara na segunda vez. Então, eu simplesmente multiplico os dois. Matematicamente, que nas equações, como é que eu sei que eu simplesmente multiplico os dois? Porque se eu voltar aqui, para como eu montei meu problema a primeira vez, aqui na primeira linha, o que eu tenho aqui? Então, eu peguei aqui, ó, a probabilidade do C1 interseção com C2 igual a probabilidade do C1 vezes C2 dado C1. Então, se eu organizar esse cara aqui, né, se eu pegar esse termo e passar para cá dividindo, né, o que eu tenho? Eu tenho exatamente a minha probabilidade condicional, exatamente o que a gente definiu de probabilidade condicional, né? Então, a minha probabilidade condicional do C2 dado C2 dado C1 é igual à probabilidade da interseção C1, C2 sobre a probabilidade do C2. Né? É exatamente a definição de probabilidade condicional. Quando eu montei do outro jeito, quando eu quero calcular essa interseção, e aí então, tem uma coisa importante aqui, a gente observar. Quando eu quero calcular uma interseção, essa interseção, muitas das vezes, a gente consegue achar essa interseção pela probabilidade condicional. Então, a gente pega essa regra da probabilidade condicional e reorganiza para isolar a minha interseção. E aí, eu calculo. Exatamente porque em algumas situações é mais fácil eu trabalhar com a condicional. Eu pensar no problema em termos de condicional é mais fácil do que eu pensar na interseção. Tudo depende do problema, essa é a ideia. Assim, depende das características do problema, eu consigo facilmente achar a interseção ou eu consigo facilmente achar a condicional. Então, dependendo do problema, eu posso ir para um lado e para o outro. Quando forem independentes, esse cara aqui, essa parte aqui, né, ela tem que ser simplesmente a probabilidade do C2. O C1 não vai me importar, os dois têm que ser iguais. Quando forem independentes, as duas coisas têm que ser iguais.
E aí, para as duas coisas serem iguais, significa que aqui tem que ser a interseção. A interseção tem que ser igual ao produto dos dois. A probabilidade condicional, independência de eventos. Quando for independente, basta multiplicar e sempre tomar cuidado com dependência e com eventos disjuntos. Se for uma coisa, não pode ser a outra. E pode também nem ser disjunto e nem ser independente, tá? Eu posso simplesmente ter eventos dependentes, e não são nem disjuntos e nem são independentes. Aí eu não posso nem usar aquele terceiro axioma lá, e nem posso usar essa regra aqui de produto para achar as interseções. Vou precisar ir, digamos, pelos lados mais difíceis, digamos assim. Tá, aqui são, depois vocês estudarem aqui, dúvida, depois, essa é a ideia. E a gente chega na lei da probabilidade total. Então, a lei da probabilidade total, a ideia dela é a gente conseguir observar eventos e calcular eventos com base nas partes do problema, onde essas partes vão ser dadas em termos de condicionais. Condicionais e complementos. Essa é a ideia. Deixa eu pegar aqui. Acho que tem só para agilizar, tem um desenho aqui que acho que ajuda. Deixa eu só ver onde é que está. Olha esse desenho aqui, aqui do lado direito. Eu tenho aqui um espaço amostral. Dentro desse espaço amostral, eu tenho o evento B. Aí eu quero saber qual é a probabilidade desse evento B ocorrer. Isso eu quero. Só que esse evento B, ele sozinho, eu não consigo contar a probabilidade dele. Por exemplo, ele sozinho, eu não consigo contar quantos elementos tem nele e depois contar quantos tem no total. Assim, eu tenho uma determinada dificuldade de calcular a probabilidade do B. Mas eu consigo calcular, olhando para esse mesmo problema, eu consigo calcular a probabilidade do A1, eu consigo calcular o A2, o A3, cada um desses caras aí. Então, assim, o mesmo espaço amostral, eu quebrei em várias partes, A1, A2, A3 até o AN, onde todas essas partes, elas são disjuntas, né? E se eu juntar tudo, eu tenho meu próprio espaço amostral, né? Então, se eu pegar o A1, unir com o A2, com o A3, com o A4 até o último, eu tenho exatamente o meu espaço amostral, não fica nada de fora. E todos são disjuntos. Então, se eu olhar para o meu B, eu também posso quebrar esse B em partes. Que é o quê? Eu tenho o B interseção com A1, eu vou ter o B interseção com A2, o B interseção com A3, o B interseção com A4, e assim vai. Todas essas partes também são disjuntas, né? Porque os próprios A são disjuntos, então as interseções deles com B também são disjuntas. Então, aqui, se eu olhar aqui, o meu B, eu posso enxergar nesse formato aqui. O meu B é o A1, interseção com B, unido A2 com B, unido A3 com B, unido A4 com B, assim vai. Como todos são disjuntos, eu posso aplicar aquele terceiro axioma lá. A probabilidade do B é a probabilidade da união de tudo, todo mundo disjunto, então eu calculo a probabilidade de cada parte e depois somo tudo. Então a probabilidade do B é o A1B mais o A2B mais o A3B, assim vai, até o final. Tá ok até aqui? Se alguém tiver dúvida, fale aí, senão não vou entender aqui o finalzinho. Então, a ideia é que eu peguei esse meu B e quebrei em partes com A. Então, eu preciso achar essa interseção. Calcular qual é a probabilidade do A1 interseção com B, o A2 com B, o A3 com B, assim vai, por diante, até o último. Já posso calcular por aqui, se eu tivesse interseções, mas a ideia do teorema de probabilidade total é que eu posso usar a condicional para fazer esse cálculo aqui. A ideia é que eu posso usar a condicional
para fazer esse cálculo. Então, a gente já sabe, né? A minha probabilidade do A dado B é a probabilidade da interseção dividido pelo A. Então, a interseção é a condicional vezes o A, né? Igual como a gente fez agorinha lá, na questão das moedas, né? Então, a minha interseção é a condicional vezes o P de A. O que eu vou fazer? Cada uma dessas partes eu vou trocar para uma expressão dessa. Então, o A1 dado B, o A1 e B, A1 interseção com B, eu vou trocar pelo o A1 dado B vezes a probabilidade de B, ou ainda eu posso trocar pelo B dado A1 vezes a probabilidade do A1. Que na verdade é o que eu vou calcular, né? Porque o B eu não tenho. Então não adianta eu colocar A1 dado B vezes a probabilidade de B. Né? Tem que colocar em termos de A1, né? Então vai ficar B dado A1 vezes A1. Como está aqui embaixo? Aqui. Então, o B, a interseção B com AI, probabilidade da condicional B dado AI vezes probabilidade do AI. Aí eu vou fazer isso para todos. Para A1, para a parte com A2, com a parte com A3, para a parte com A4 e assim por diante. Como eu vou somar isso tudo para me dar o B, isso que eu chamo de teorema da probabilidade total. Olhando aqui parece mais complicado, mas no exemplo fica mais simples. Deixa eu saber aqui quais são. Saber qual é o exemplo que está melhor. Está aqui. Então, por exemplo, uma caixa contém 6 bolas brancas e 4 bolas pretas. Tá. Vou retirar 2 bolas aleatoriamente sem reposição. Qual a probabilidade de que a primeira bola seja branca e a segunda bola seja preta? Os eventos, e a outra pergunta, os eventos primeira bola branca e segunda bola é preta são independentes. Está perguntando se esses eventos, primeira bola é branca e segunda bola é preta, se são 2 eventos independentes. Então, para fazer esse cálculo aqui, eu tenho já passei, tá, deixa eu voltar para cá. Pensei que aqui era a resolução. Então, deixa eu botar aqui no padrão. Uma caixa contém 6 bolas brancas e 4 bolas pretas. Então são 6, só botar aqui, 6 bolas brancas, 4 bolas pretas. Tá. Retira-se 2 bolas aleatoriamente sem reposição. Qual é a probabilidade de que a primeira bola seja branca e a segunda seja preta? Então eu quero saber qual é a probabilidade de que a primeira bola seja branca. Vou chamar aqui de B1. Primeira bola branca, meu evento, B1. E, então, interseção. A segunda bola preta, não é isso? Bola branca e a segunda seja preta. Então, vou chamar de P2. Então, eu tenho o evento B1, posso ter também o evento B2. B1, primeira bola foi branca, B2, a segunda bola foi branca. Posso também, nesse meu espaço amostral, ter P1, que é a primeira bola branca, e P2, a segunda bola branca. A segunda bola preta. P1, primeira bola preta, segunda bola preta. Se eu pensar em termos de espaço amostral, de possíveis resultados, se eu for listar tudo, que na verdade acontece o seguinte, eu tenho o meu experimento é olhar o resultado que saiu, né? A sequência. Qual a cor da primeira bola e qual a cor da segunda bola. Então, eu posso ter um resultado que é a primeira bola branca e a segunda bola preta. Vou botar aqui, para ficar na sequência. E a primeira bola também preta. Eu tenho um outro possível resultado aqui, que é a primeira bola branca e a segunda bola preta. O outro possível resultado, primeira bola aqui é preta. Primeira bola é preta, e a segunda é branca. E outro possível resultado, primeira bola preta e segunda bola também preta. Então, se eu pensar em espaço amostral, assim, eu tenho esse espaço amostral aqui, eu tenho 4 resultados possíveis. Eu tenho esses 4 resultados possíveis.
Eu quero saber qual é a probabilidade, né, de sair B1 e P2. Eu quero saber qual é a probabilidade de que vai sair esse resultado aqui. É isso que eu estou perguntando. Vai ser exatamente essa sequência. A princípio, a gente pode dizer assim, olha, são 4 resultados possíveis, o resultado que me interessa é 1 de 4. Então, 1/4 é a probabilidade. Esse 1/4 só vale se forem todos equiprováveis. A probabilidade entre eles ser a mesma, 1/4 para cada uma deles. Só que eu não sei se isso ocorre. Exatamente porque eu tenho uma quantidade ali diferente de bola. Né? E eu estou dizendo que é sem reposição. Então, quando eu digo, olha, a primeira bola saiu é branca, e a segunda bola é preta, então, assim, na caixa tinham 10 bolas. Qual é a probabilidade de que eu tirei uma bola branca? Essa bola branca a primeira vez, eu sei que é 6 das 10. Admitindo que as bolas em si elas são equiprováveis. Não importa a cor delas, quando eu for tirar ali da caixa, só pelo tato eu não consigo saber qual é a cor da bola. Então, eu vou tirar ali de forma equiprovável cada uma. Então, são 10 bolas, 6 são brancas, a primeira bola branca, 6 de 10. 0,6 essa chance. Quando eu for tirar a segunda bola, qual é a probabilidade da segunda bola ser preta? Então, a probabilidade da segunda bola ser preta, ela depende de qual foi a primeira bola que saiu, né? Assim, ó, eu estou dizendo que é sem reposição. Eu tenho a primeira bola, se a primeira bola foi branca, e eu tirei uma bola branca de lá, então, quando eu for tirar a segunda vez, eu vou ter 9 bolas, só que dessas 9, eu tenho 5 brancas e 4 pretas. Se a primeira bola foi preta, quando eu for tirar a segunda bola, eu tenho ainda 9 bolas, só que agora eu tenho 6 brancas e 3 pretas. Então muda, dependendo do que saiu a primeira vez, muda a chance da segunda bola ser preta. Então, muda a chance da segunda bola ser preta, né? Que é 2. Professor? Alô? Oi. Mas no caso ali, no problema, ele não está amarrando que a primeira bola necessariamente foi branca? Sim, tá marcando. Não, eu estou dizendo assim, quando eu for calcular essa interseção, eu preciso exatamente pensar nessas situações, porque assim, essa interseção aqui, primeira bola branca e a segunda bola preta, né? Eu podia pensar assim, olha, elas são coisas independentes. Tirei a primeira e depois tirei a segunda. Quando eu for calcular, essa segunda bola, eu tenho que fazer essa consideração da primeira. Então, esse resultado aqui é a probabilidade da primeira bola foi branca. A gente vai basicamente fazer inverter aquela relação da probabilidade condicional. Né? Primeira bola foi branca, vezes a probabilidade de que a segunda bola foi preta, dado que a primeira bola foi branca. Essa é a ideia, eu vou ter que calcular nesse formato. Deu para entender? Assim, eu não posso calcular direto. Eu não posso fazer probabilidade de B1 vezes probabilidade do P2. Eu não posso fazer isso aqui direto. Porque existe uma dependência entre eles. Para eu calcular P2, qual é a probabilidade da segunda bola ser preta? Depende de qual foi a primeira bola. Entendi. No caso, essa dependência, não sei se eu estou errado, mas essa dependência seria essa redução do espaço amostral, né? Porque uma vez que o evento anterior aconteceu, ele necessariamente vai diminuir o espaço. Isso. Então, dependendo de qual foi a primeira bola, o P2 muda. Né? Assim, entendi, obrigado. P2, tá? Então, aqui, eu vou calcular assim. Aí, nesse caso, é tranquilo, né? Eu tenho que... A probabilidade da primeira bola ser branca é 6 das 10 bolas. Qual a probabilidade da segunda bola ser preta, dado que a primeira foi branca? Então, eu já estou dizendo, olha, a primeira foi branca. Então, se a primeira foi branca, significa que eu tinha 10 bolas, tirei uma, fiquei só com 9.
E dessas 9, 5 são brancas e 4 são pretas. Então, 4 das 9. Então, 4 das 9. Então, a informação da probabilidade condicional me permitiu calcular essa parte aqui. E aí eu calculei, então, cada uma das partes, basta somar. Então, 24 sobre 90 é a chance de primeira bola branca e a segunda bola ser preta. Então, aqui, a gente, digamos que simplesmente usou probabilidade condicional para resolver esse problema, pensando na dependência entre eventos. E onde entra o teorema da probabilidade total? A probabilidade total vai entrar aqui se eu perguntar, tá? Então, eu já entendi que tem uma dependência. Qual é a probabilidade da bola? A segunda bola, né? A primeira bola não tem dependência com nada. Ela é a primeira ali, tá 10 bolas na caixa, é o que eu quero sobre 10. Mas a segunda bola tem uma dependência. E qual foi a primeira? Então, eu quero saber qual é a probabilidade de, por exemplo, a segunda bola ser preta. Eu quero saber as duas coisas. Qual é a probabilidade da primeira bola ser preta e a segunda bola ser preta? Aqui, primeiro, eu sei que os dois são disjuntos, ou a primeira não, desculpa. Qual é a probabilidade da segunda bola ser branca e qual é a probabilidade da segunda bola ser preta? As duas coisas podem ocorrer, segunda bola, ou branca ou preta. Eu sei que são disjuntos, não pode ser ou é branca ou é preta, não tem a bola misturada, listrada ali, né? Então é branco ou preto, são disjuntos, e eu sei que só tem essas duas possibilidades. Então a soma dos dois tem que dar 1. Então aqui eu já posso pensar na questão do complemento. Basta eu calcular de um e depois eu calculo do outro. Então, se eu quiser calcular qual é a probabilidade da segunda bola ser branca, basta eu fazer 1 menos a probabilidade da segunda bola ser preta, por exemplo. Ou o contrário, ou vice-versa. P2 igual a 1 menos P de B2. Basta eu calcular um deles e eu calculo o outro. Então, já reduz o meu problema. Já é aquela ideia do complementar. Então, eu tenho que achar a probabilidade do 2. A probabilidade da segunda bola ser preta. Aí, aqui é que eu vou aplicar o teorema da probabilidade total. Então, não consigo calcular P2 sozinho. Mas eu consigo calcular P2 se eu fizer ele assim, pensando em partições. Eu tenho o P2 com B1 e eu tenho o P2 com P1. Né? Segunda bola preta com primeira bola branca e segunda bola preta com primeira bola preta. Então, eu tenho as interseções aí, né? Probabilidade do B1, P2 mais probabilidade do P1, P2. Né? Então, meu P2 eu posso enxergar ele dessas duas formas. Ou tem um e tem outro. O P2 quando a primeira foi branca e o P2 quando a primeira foi preta. Então, dividir em duas partes, que é aquela ideia do teorema da probabilidade total. E agora, essas partes, essas interseções, eu vou calcular exatamente como eu vi... Peraí. Exatamente como eu vi aqui em cima. Então, essa aqui, essa interseção B1, P2, vai ser a probabilidade do P2 dado B1 vezes a probabilidade do B1 mais P1, P2. A probabilidade do P2 dado P1 vezes a probabilidade do P1. Então, exatamente o que está lá no teorema da probabilidade total. E aí, dessa forma, eu consigo calcular cada uma das partes. Então, o P2 dado B1. Eu já sei que a primeira bola foi branca. Então, já sei que na caixa só tem 9, 5 brancas e 4 pretas. Então, 4 são pretas das 9 que estão lá. 4 sobre 9. Vezes a probabilidade da primeira bola ser branca. Primeira bola branca, então as 10 ainda lá, 6 das 10. Mais a probabilidade da segunda ser preta, dado que
primeira foi preta também. Então, eu tirei a primeira preta, ficaram 9, e eram 4 pretas, como já saiu uma preta, ficaram só 3. Então, 3 sobre 9, vezes... Primeira bola preta, 4 das 10 que estão lá, ainda não tirei nenhuma. Então, essa continha aqui é a probabilidade da segunda bola preta. Aí, para eu chegar nessa conta, eu precisei aplicar o teorema da probabilidade total. Então, eu estou enxergando o P2 em função dele da interseção com outro evento, que é o evento B, né? Aí que divide... Que é o evento da primeira bola. O que ocorreu na primeira vez que eu tirei a bola? Entenderam aqui esse caso? E aí, o importante perceber é que, dependendo do problema, é isso que a gente sempre tem que tomar cuidado, é por isso que tem que fazer muito exercício. Dependendo do problema, tem coisa que é mais fácil achar, tem coisa que é mais difícil. Então, dependendo do problema, eu quero achar exatamente a minha condicional. Aí eu tenho como achar a interseção, eu tenho como achar a condição separada e aplico diretamente a regra da condicional. Dependendo do problema, o que eu quero calcular não é uma condicional, mas eu não consigo calcular ele direto. Eu preciso pensar ele em várias partes com condições, e cada uma das condições me permitem calcular o que eu quero. Então, eu consigo calcular aqui, né? O caso aqui, eu consigo calcular essa parte aqui, essa condicional, ela é bem simples de eu calcular, né? Para eu calcular essa condicional, P2 dado B1, eu não precisei aplicar a regra da condicional, eu só interpretei o problema. Então, tinha 10 bolas, 6 brancas, 4 pretas, eu já estou dizendo que a primeira bola foi preta, isso já aconteceu, então já tirei, foi branca, desculpa, já estou afirmando que a primeira bola foi branca, isso já aconteceu, então eu já tirei uma bola branca de lá, restaram só 9, daquelas 9, 5 são brancas, 4 são pretas, então eu estou nesse ponto agora. A minha condicional já ocorreu, eu estou no ponto em que tem 5 bolas brancas e 4 pretas. Qual é a chance de sair uma bola preta? É 4 sobre 9. Então, eu resolvo esse cara aqui simplesmente pela interpretação do problema. E aí, com isso, eu calculo todo o resto. A mesma coisa esse aqui. Eu consigo calcular esse só pela interpretação do problema. E aí, eu calculo o P2. Entendido a ideia da teorema da probabilidade total? Ok. Beleza. Cadê aqui? Voltando aqui. Então, esse é o teorema da probabilidade total. Assim, pessoal, eu estou mostrando para vocês para dar a interpretação das coisas. A ideia das nossas aulas, só para esclarecer um pouquinho mais, assim, entender as continhas, a regra, a equação em si, digamos que basta ler o material, né, digamos assim. Isso está escrito no livro. O que não está no livro, que é o que eu estou tentando passar para vocês, é o entendimento das coisas, a interpretação, quando aplicar. Tá? Então, eu estou sempre focando nisso. E aí, a ideia é que vocês vão estudar, ou já estudaram, ou vão estudar logo recente, para não esquecer o que eu estou falando aqui, né? As coisas, para entender as continhas, para lembrarem, vão fazer exercícios, e eu vou auxiliar vocês na questão de interpretar, tá? Então, eu vou sempre focar nisso, na interpretação das coisas, e pouco vou estar fazendo demonstração, ou vendo a parte matemática em detalhes, tá? Porque isso está aqui. Mas, lógico, se tiverem dúvida, professor, eu vi lá um teorema da probabilidade total, ele estava aqui e a equação virou isso. Eu tentei repetir o passo, entender como foi a conta matemática feita aqui, eu não entendi. E aí, lógico que a gente tira as dúvidas, né, sem problema. Mas, na verdade, os nossos horários são para isso, para tirarem dúvidas. Então, qualquer dúvida, tirem. Mas o que eu quero que fique claro é que a gente não vai estar explorando muito os detalhes das contas matemáticas, é mais a interpretação do que a gente está vendo. Tá? Então, aqui é tudo teorema da probabilidade total. E deixa eu entrar aqui por último, não vai dar tempo de a gente entrar em variáveis aleatórias. A chamada regra de Bayes. Inclusive, vocês já viram, já devem ter ouvido falar de redes bayesianas, alguém já deve ter talvez usado em TCC ou mestrado, doutorado, no canto. A rede bayesiana, a famosa rede bayesiana, ela vem
da regra de Bayes, do teorema de Bayes. Onde qual é a ideia? A ideia é calcular probabilidades condicionais. Então, lá na rede bayesiana, a gente tem que ter uma base de dados com vários campos ali, com várias colunas, né? Cada coluna uma determinada informação. E eu quero saber, olha, se ocorrer isso e aquilo, e mais não sei o que, mais isso, mais aquilo, qual é a chance de que a minha variável x assuma valor 1, 2 ou 3? Né? Então, pegar o que agora está na pandemia, né? Sistemia agora, né? Se está sem olfato, está com febre há mais de 3 dias, se está com dor de cabeça, se está com isso e aquilo, qual é a chance de ser Covid? Então, eu posso ter ali uma base gigantesca de pacientes, com cada coluna um sintoma, dizendo se verdadeiro ou falso ali para os sintomas, e uma última coluna dizendo se é positivo ou não para Covid. E eu quero saber, então, dado que está com febre, sabendo que está com febre, qual é a chance de Covid? Sabendo que está sem olfato, qual é a chance de estar Covid? Sabendo que está com febre e sem olfato e com dor de cabeça, qual é a chance de estar Covid? Tá? Então, basicamente, eu estou trabalhando probabilidades condicionais, né? Isso que a gente está falando, eu quero saber qual a probabilidade de determinado evento ocorrer, tem uma pessoa ali, fez o teste, vai fazer o teste, há uma suspeita de ser Covid, qual é a chance de ter Covid ou não? Só que, para eu dizer essa probabilidade de ter Covid ou não, existem sintomas que vão ser avaliados, existem informações a mais, existem condições. Olha, então, deu positivo para o sintoma dor de cabeça, deu positivo para o sintoma sem olfato, deu positivo para a febre, deu positivo para dor na costa, deu positivo não sei o quê. Dado todas essas condições, qual é a probabilidade de que realmente é Covid? Né? Ainda não fiz o teste, é só uma probabilidade antes. Então, a gente vai calcular com o que a gente estava... Exatamente o que a gente viu até agora. Exatamente o que a gente viu até agora já permite a gente calcular isso. No caso da rede bayesiana, vem da base de dados. Ela vai trabalhar em cima da própria base de dados para estar fazendo essas continhas. E aí tem um passo a mais que ela faz, que é chamada regra de Bayes, que é quando a gente usa uma condicional junto com a outra, com a invertida, digamos assim, para poder calcular. Então, por exemplo, aqui essa é a nossa primeira equação aqui. Eu tenho qual é a probabilidade do A dado B vezes a probabilidade de B. Então, a condicional. Esse cara é igual à interseção, né? Então, ali, a nossa condicional é aquela, a probabilidade do A dado B é igual à interseção vezes o P de B, né? O que eu fiz? Eu só peguei o P de B e passei para cá, que era para estar dividindo aqui, né? Passei para cá multiplicando. Então, esse cara aqui é igual a essa interseção. Mas essa interseção, ela também é a mesma usada quando eu quero calcular o B dado A. A diferença quando eu quero o B dado A, eu não vou dividir a interseção pelo B, eu vou dividir a interseção pelo A. Né? Eu sempre divido a interseção pela probabilidade de quem é condição. Então, o que muda entre P de A dado B e P de B dado A não é o numerador, o que muda é o denominador. Um vai dividir por P de B, outro vai dividir por P de A. Mas se eu pegar a interseção ela é, vamos ficar a mesma para os dois, ela resolve as mesmas duas partes do problema. E o que a regra de Bayes faz? Ela utiliza esse cara no lugar da interseção. Ela usa essa condicional com o P de A no lugar da interseção. Então, eu quero saber qual é a probabilidade do B dado A. É a probabilidade da interseção de A com B sobre P de A. Só que quem é a interseção de A com B? É o P de A dado B vezes P de B. Então, ou seja, eu inverti aqui digamos que inverti, né, condicional. Eu quero o B dado A. Para calcular o B dado A, eu vou usar o A dado B para calcular ele. E também os dois separados, P de B sobre P de A. Então, essa é a regra de Bayes. Sendo que essa regra de Bayes, eu ainda posso juntar com o teorema da probabilidade total. O meu P de A, eu posso calcular ele como várias partes do B. Eu posso substituir ele pelo teorema da probabilidade total. Né?
E além disso, eu posso estar calculando essa minha regra aqui para partes do meu B. Então, meu B, ele é B1, tem um B2, tem um B3, tem um B4. Então, tem um BJ qualquer. Qual a probabilidade do BJ ocorrer dado A? Então, a probabilidade do A dado BJ, BJ, que é o que substitui a minha interseção, sobre o P de A. Onde esse meu P de A eu aplico o teorema da probabilidade total aqui. Então, aqui embaixo é simplesmente o teorema da probabilidade total. Então, essa é a minha regra de Bayes, ou, de forma mais simples, essa aqui é a minha regra de Bayes. Ela como você pode ver, é um rearranjo do que a gente já viu até agora. A gente pegou a probabilidade condicional, rearranjou a equação e juntou com mais a probabilidade, o teorema da probabilidade total. Aí achou esse cara aqui. Então, digamos assim, não é nenhum conceito novo, é apenas uma reorganização. É por isso que a gente chama de regra de Bayes, não um teorema, porque é simplesmente uma regra matemática para a gente fazer uma continha. E o que a rede bayesiana faz, então, é exatamente essa conta. Como ela faz? Ela aplica aquela interpretação da frequência, então ela calcula cada uma dessas probabilidades pela frequência das coisas na base. Então, de 1 milhão de registros, quantas vezes ocorreu o evento A? Quantas vezes ocorreu o evento B1? Quantas vezes ocorreu o evento B2, o B3? Quantas vezes ocorreu a interseção do A com B1, o A com B2, o A com B3? E assim vai. Então, calcula cada um dos elementos na base e depois calcula isso aqui para a gente de uma forma automática. Né? Então, assim, a ideia é que eu quero dizer assim, eu nem precisaria ter uma ferramenta, a rede bayesiana, para calcular o que ela faz. Só que ia dar bastante trabalho, porque eu ia ter que implementar o que ela faz. Né? Por exemplo, para eu querer... A ideia da ferramenta lá, da rede bayesiana, ela já sistematizar tudo, pensando que eu vou fazer várias perguntas relacionadas a condicionais. Então, uma hora eu vou querer saber, olha, então, dado que está com dor de cabeça e febre, qual é a chance de Covid? Dado que está só com dor de cabeça, qual é a chance de Covid? Dado que está com dor na costa e fez tomografia e deu lá o vidro fosco, qual é a chance de estar Covid? Então, eu vou fazer milhares de combinações diferentes, milhares dessas perguntas diferentes, e querer saber qual é a probabilidade. E aí, fazer cada uma dessas coisas, a cada pergunta, é trabalhoso, né? Então, a própria rede bayesiana ali já faz todas as contas, já deixa tudo preparado, e na hora que eu quero fazer uma inferência, que a gente chama, né? Olha, uma dessas condicionais, eu simplesmente clico lá normalmente tem uma interface gráfica bonitinha, né? Simplesmente clico lá e ele calcula para mim as condicionais. As condicionais já estão calculadas, ele simplesmente me mostra as condicionais. Além de me mostrar para vários casos, né? Então, aqui, né, por exemplo, esse BJ, exatamente porque assim, eu posso ter aqui está falando Covid, né? Então é verdadeiro ou falso, né? Deu positivo ou não deu positivo. Mas eu posso ter uma variável que ela tem 10 faixas diferentes. Então, qual é a probabilidade de estar na primeira faixa? Qual é a probabilidade de estar na segunda faixa, na terceira faixa, assim vai. E aí a rede bayesiana já mostra tudo lá para a gente. Né? Mas o que ela faz, em termos gerais, lógico, tem algoritmos para tentar melhorar as coisas, para tentar deixar ela mais rápida, mas em termos gerais, o que a rede bayesiana faz é aplicar essa regra de Bayes para a gente calcular várias probabilidades condicionais. Né? Assim, passou um pouquinho já de 4h30, né? Então a gente vai ficar por aqui, mas esse capítulo 1, ele já está encerrando, acho que tem mais... tem um último pedacinho aqui, que é meio que também o que a gente já falou, só que sistematizando um pouquinho mais, questão de independência entre eventos, independência condicional. Aí, se a gente ver na próxima aula, estuda, então, o que a gente falou, né? Tem os exercícios lá, já botei exercício no SIGA, botei os slides das aulas passadas, do semestre passado, quem quiser olhar, tem isso aqui, esses slides que eu usei, inclusive, aproveitei aqui, são slides do período passado, né?
Vou colocar também o vídeo disponível para quem não pôde assistir, ou para quem quiser assistir de novo alguma coisa, recapitular alguma coisa. Para a semana que vem, continuem, assim, estudem, continuem, né? Façam a revisão de métodos de técnicas de contagem, que é esse capítulo 2. Semana que vem, a gente tira dúvidas dessa parte. Vou pegar uns 2 ou 3 exercícios da lista que está lá para resolver, para tirar dúvidas, e entrar em variáveis aleatórias. Né? Então, estudem, façam a lista, e quem puder já começar a ler aqui o capítulo 3 também já ajuda. Né? Mas, a princípio, para a semana que vem, a gente fica até finalizar essa parte, né? E fazer exercício. Aí a gente entra realmente em variáveis aleatórias. Né? Dúvidas? Conseguiram acompanhar direitinho? Sim. Professor, tranquilo. Sim. Beleza. Legal, então. Até a próxima aula, pessoal. Obrigado aí. Deixa eu parar aqui a gravação. Tchau, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Valeu.